Trump eleito. Por quê? Porque se você é uma pessoa que assiste muito a mídia tradicional no Brasil, talvez tenha se surpreendido. Não era esse o cara que era o vilão, o vigarista, não era esse o cara que, era extrema-direita, o cara que todo mundo odiava, como de repente a população americana vai às urnas e vota com força no Trump, e não só isso, ela enche o Congresso americano de pessoas mais ligadas às ideias do Trump. Afinal de contas, o que foi isso? E o que eu vou dizer para vocês não tem a ver com Trump, eu vou falar sobre o Brasil. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo no mundo e também vai acontecer no Brasil, essa tal dessa onda da extrema-direita, não tem nada de onda da extrema-direita. O que a gente tem agora são pessoas caindo na real, são pessoas percebendo o que está acontecendo. Eu vou contar para vocês, para ilustrar melhor a minha visão, um conto dinamarquês do século XIX, tá? Chama A Nova Roupa do Imperador, que trata da história de um imperador que era extremamente vaidoso. E certa vez ele queria uma roupa nova, e dois vigaristas resolveram se candidatar para ser o alfaiate do rei. Eles chegaram na frente do rei e apresentaram um tecido invisível. Esse tecido ele era mágico. Somente pessoas extremamente inteligentes poderiam ser capazes de ver esse tecido. E obviamente, na hora que o rei percebeu que ele não estava vendo o tecido, ele fingiu que estava vendo. Afinal de contas, ele não queria dizer que ele não era extremamente inteligente. Então, ele achou aquilo super interessante e contratou os caras que fizeram os movimentos e fingiram que fizeram uma roupa e deram ao rei. E o rei passou a andar pelo castelo completamente nu. Só que as pessoas tinham medo de questionar o rei e, acima de tudo, dizer que não estavam vendo o tecido. Afinal de contas, quem não enxergava o tecido eram pessoas ignorantes, pessoas que não eram inteligentes. E aí, o que aconteceu? Ele transitou por muito tempo pelo castelo, até que certa vez uma criança olhou, apontou e falou: "Olha lá, o rei está nu." E de repente todo mundo se entreolhou e entendeu que ninguém estava vendo aquele tecido. O próprio rei percebeu que ele havia caído num conto. Ele se sentiu extremamente envergonhado e as pessoas começaram a rir da situação. Percebe? Isso é exatamente o que aconteceu com a nossa sociedade. Porque em algum momento a gente passou a acreditar em pautas que não fazem o menor sentido, especialmente para a nossa sociedade brasileira. Galera, vamos lá. A gente em algum momento achou que a grande discussão que existia no Brasil era sobre linguagem neutra. A gente está falando de uma população que 100 milhões de brasileiros, metade da população brasileira é analfabeto funcional. São pessoas que se você virar para o cara e falar, escreve aí para mim, a casa é amarela, o cara vai ter uma extrema dificuldade de fazer isso. E se ele conseguir escrever a casa é amarela e você virar para ele e perguntar qual é a cor da casa, ele não sabe te dizer exatamente. Ele não sabe interpretar aquilo que ele escreve, ele não sabe analisar um gráfico, ele tem dificuldade em soma e subtração, em multiplicação e divisão. Esse é o nível de cultura da população brasileira. Mas em algum momento a gente viu a mídia considerando que a coisa mais importante era mimimi, era ili, nili e dialetos que você não entende porcaria nenhuma. Em algum momento a gente acreditou que a discussão sobre o banheiro trans era o que realmente a população mais pobre, a camada mais pobre precisava. A gente está falando de um país em que 100 e poucos milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Em linha geral, para ficar mais claro para você, o cara faz cocô num pinico e joga pela janela. E geralmente cai no córrego onde ele pega água para beber. Essa é a realidade de mais de 100 milhões de brasileiros. E aí você acha que o problema dessa população é a definição de qual banheiro trans vai usar. A gente está falando de um Estado brasileiro que em algum momento prometeu para a população o tal do welfare state. Queremos ser igual à Suíça. A gente quer ser igual à Suíça. Queremos ser igual à Europa. Tá vendo? A Suíça cobra 50% de imposto. A gente tem que cobrar 50% de imposto e eu fico tranquilo, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar saúde, eu vou te dar segurança, eu vou te dar um meio ambiente equilibrado, eu vou te dar um monte de coisa super legal. Aliás, você nem precisa se dedicar muito ao trabalho. Você da geração Z, cara, nem se dedica, faça o que você gosta, o mundo é seu, você não tem que se esforçar em nada, o mundo te deve. Só que o tempo passou. As pessoas que acreditaram nisso, hoje, quando vão ao SUS, dão de cara com um sistema falido. O cara que colocou o filho dele na geração Z no colégio lá em 2000, né, ou 2000 e pouco, em que o Lula que prometeu isso tudo, o PT que prometeu isso tudo, a esquerda que prometeu isso tudo, o cara está chegando agora numa idade de trabalhar analfabeto funcional. Ele está chegando num país que tem um certo emprego,
mas é baixa renda. Você acaba conseguindo no Brasil se colocar em empregos que, se você olhar a renda média da população brasileira, você não consegue sustentar. A gente viu agora movimentos aí do IBGE dizendo que cresceu a classe média no Brasil. Classe média no Brasil, considerado pelo IBGE, é quem ganha 3 mil e poucos reais. 3 mil e poucos reais no Brasil, você não tem uma vida digna. Então você pode simplesmente mexer os números para que a população acredite que ela está bem. Porque, veja, em algum momento alguém apontou e disse: o rei está nu. Em algum momento a camada mais pobre olhou esse negócio e falou: cara, eu não aguento mais pagar imposto. Eu não aguento mais. O cara que é empreendedor, e de novo, a ideia também que foi vendida do empreendedor malvadão, veja bem, empreendedor que contra a burguesia. Galera, olha só, 70% dos empregos no Brasil, mais 70% dos empregos no Brasil, são de pequenas e médias empresas. Não é o cara trabalhando no Itaú, não, ele está trabalhando para um grande empresário da Ambev. Não, a maior parte dos brasileiros, o cara é garçom no botequim lá de um português lá no centro do Rio. A menina lá é uma depiladora de uma manicure. Ou o cara trabalha de servente pedreiro. A realidade do Brasil é essa. A realidade do Brasil é, geralmente, o empreendedor ele é mais fudido do que o funcionário dele. Isso é o que mais tem no Brasil. A quantidade de empresa pequena e média que quebra no Brasil é gigantesca. E aí você quer que o trabalhador, através desses caras que você vê na internet aí, acredite que o vilão é o chefe dele. É o chefe dele que tá com ele lá na sapataria, ele olha pro lado, o cara mal tem dinheiro para pagar as contas. Aí você acha que ele é um malvadão. Então, percebe que a construção que a gente fez nos últimos anos, né, de vilanizar empreendedorismo, de considerar que pautas de riquinho, porra, essa pauta de linguagem neutra, esse negócio, ele tá num patamar, numa escala gigantesca. O cara o cara médio do Brasil, o cara que mora numa periferia, mora numa favela no Rio, uma quebrada em São Paulo, esse cara tem dificuldade de se expressar em português. Porque o colégio que deram para ele é uma porcaria. E aí, em algum momento, a gente começou a ver, especialmente nesse último governo, especialmente depois da crise sanitária, que a população não aguenta mais. Porque ela não aguenta mais trabalhar, ter que dar o dinheiro para o governo promete muita coisa para os caras e eles não aceitam nada. Aí não adianta você ir lá e falar: não, veja esse indicador econômico aqui, essa inflação está em 4,6321. Não, o cara vai no mercado, ele vê a porra do tomate caro, ele fica puto. E o cara não está mais aguentando. A gente viu isso no movimento da Dilma. A gente viu esse movimento acontecer no tal do não é só pelos 20 centavos. Você lembra disso? E não era pelos 20 centavos. Aquela época, o Brasil começou a ser tão sufocado pelo problema da recessão econômica, pelo problema das maquiagens que aconteceram no governo da Dilma, governo do PT, que a população não aguentou mais. E sendo muito honesto, aqui a gente teve a questão do Pix. Não é sobre o Pix. Né? A gente vai acabar criando um motim no futuro que vai ser reconhecido por isso. Não é pelo Pix. A questão é o seguinte: o cara que é informal e vende sanduíche natural na praia, ele está sendo agora perseguido pelo governo. Porque o governo está lá falando: quero ver teu Pix aí, pô, você me paga imposto. A gente está pegando todo o trabalhador do Brasil e chacoalhando. E o cara que está lá informal, ele não aguenta mais pagar imposto. Não é sobre fake news. Ninguém falou que ia taxar o Pix. O que a gente está vendo a população falar: cara, esse governo só quer tomar a porra do meu dinheiro. E eu não recebo nada em troca. Então, isso não aconteceu só no Brasil. Essa distopia da gente começar a acreditar num mundo que não é real, ela aconteceu no mundo inteiro. E, na verdade, ela começou na Europa, nos Estados Unidos, só que o Brasil importa tudo. Tudo é importado no Brasil. Os caras na Suíça estão discutindo banheiro trans? Então vamos discutir também. Mas a Suíça não tem problema que o Brasil tem. Os caras têm saneamento. O pobre nos Estados Unidos, ele tem carro, TV a cabo. O cara mora... É só você... Olha aí a história do Eminem, do Jay-Z. Os caras são da quebrada, o Jay-Z, não sei o quê. Aí tu olha como é que era a vida na infância do cara, o cara morava numa casa. Todo Mundo Odeia Chris, né? Alguém me falou isso outro dia num comentário do canal. É só você ver o Todo Mundo Odeia Chris. O cara que era considerado quebrado nos Estados Unidos, o cara morava numa casa super legal, que classe média no Brasil não tem. O que tem de classe média morando num quarto de sala que 5, 6 dorme amontoado no quarto, uma porrada. A nossa realidade é outra. Se o cara da Suíça está discutindo ali, porra, a linguagem neutra, é porque o cara já resolveu um monte de outro problema que a gente não resolveu. Só que chega uma hora que a população não aguenta mais. E aí o que a gente está vendo nos Estados Unidos é ninguém mais aguentando. O cara tá pegando fogo na Califórnia. Porra, a gente está vendo mendigância pra caramba. Na Califórnia, por exemplo, agora tu pode roubar. Então isso tudo acontecendo, a população fala: cara, não aguento mais isso. E a mídia fica na tecla: não, é porque é fake news, é porque... Não, é por causa da true news.
As notícias verdadeiras que estão fazendo a população ficar extremamente revoltada. Isso acontece nos Estados Unidos, isso tem acontecido na Europa, isso tem acontecido no Brasil, e a ideia de que eles são antissemitas, eles são não sei o quê, isso é mentira. A população está literalmente falando, Estado, você veio, você cresceu. No Brasil a gente pagava 1/5 dos infernos, lembra disso? Né? O Tiradentes foi esquartejado por isso, porque a coroa portuguesa cobrava 1/5 dos infernos, 20%. A gente vai bater agora com o déficit 40, 2/5 dos infernos. E aí você olha o serviço que é prestado para a população, é uma porcaria. Então ninguém mais aguenta. Então as pessoas estão mudando. O Milei, um libertário foi eleito na Argentina, como assim, não sei o quê. A população não aguentava mais a esquerda. Elegeu o Milei e está dando certo. Agora elegeram o Trump. Será que vai dar certo também? E aí a gente vai ver o que agora em 2026? Será que a gente vai ver uma população ainda leniente? Não, calma, eu vou receber uma bolsa, vou ficar em casa, não vou trabalhar. A inflação não para de subir. A gente está vendo a população não suportar mais ter que trabalhar quase metade do ano para poder pagar imposto para um governo que só gasta dinheiro com viagem e com politicagem. Então a minha visão é, o Trump foi eleito sim, não porque o Trump é o melhor presidente do mundo, mas porque a população não suporta mais essas mentiras que o Estado fica passando para ela. A população quer um dedo do meio na cara do governo e falar, cara, bota alguém diferente. A Argentina fez isso. Os Estados Unidos fez isso. E a gente? O que será que a gente vai fazer em 2026? Se você gostou, curte, comenta aqui o que você acha e por que você acha que o Trump ganhou e o que você acha que vai acontecer em 2026. Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.